Vamos lá! O capítulo começa com Yoro avisando a Mitaka de que a mão da garota está perdendo a força e pede para que ela lhe escute e faça o que for lhe dito. Só que nesse momento a mão da Asa solta do corrimão e a garota cai para cima em direção à escuridão. Não dá tempo de mais nada, porque Asa escorrega diretamente para o laço da morte. Ô, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do capítulo 124 do mangá de Chainsaw Man. Sim, pessoal! Que maluquice foi essa? Que bizarrice, que coisa louca foi essa que o Fujimoto proporcionou para nós? Caraca! Eu já nem sei mais o que falar de Chainsaw Man por aqui, né? Porque toda semana é uma situação nova, é um contexto novo aqui pra gente poder falar. E esse capítulo, caraca, teve uns quadros ali pesados. E também tem um assunto bem polêmico ali entre a Asa e a Yoro. Então, se vocês já estão empolgados com esse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a continuar crescendo na plataforma do YouTube e compartilha esse vídeo com seus amigos também, porque tem muita coisa legal pra gente falar de Chainsaw Man por aqui ainda. Antes que a Mitaka caia para cima, Yoro transforma uma das unhas da Asa em uma faca, fazendo ela gritar de dor. E meio que as duas começam a cair em direção ao chão. Yoro explica que, como havia imaginado, o chão dela fica na parte de baixo e que Asa precisa apenas pensar na dor da sua unha. Se ela fizer isso, vai esquecer do seu medo. Yoro pensa no que se trata isso tudo, refletindo que as pessoas estão reagindo através de uma memória ruim do passado, fazendo com que a gravidade se inverta, mas também reflete que existem humanos que não sentiram nenhum efeito. O demônio da guerra pensa sobre que tipo de demônio está atacando elas, se é o demônio do trauma, o da gravidade, da lua ou do suicídio. Mas ela pensa um pouco mais e chega à conclusão que não é nenhum deles, pois o arrepio que sentiu no corpo só aponta para um tipo de demônio, um primordial. Então, ela pensa que só pode ser a queda e se questiona por que ela apareceu bem na sua frente e se isso seria coincidência. E vai mais além, talvez isso seja um negócio da fome. Bom, pelo que dá a entender aqui nesse capítulo, o próprio Fujimoto ele quer trabalhar com dois pontos, né? Meio que tipo assim, fazendo um paralelo sobre a evolução humana e também sobre os contextos conectados ali à forma de demônios, como os mais populares nesse sentido ali no universo cristão, né? O primeiro ponto, é claro, é um paralelo, né? Como a gente já comentou ali no capítulo passado, o primeiro medo de um ser relacionado à cultura cristã foi o medo da queda, a queda de Lúcifer, o quadro na qual a gente viu lá na casa da Máquina e também que esteve no primeiro frame, que está no primeiro frame ali da abertura de Chainsaw Man da primeira temporada. A queda nesse caso significa ali a desgraça, aquela pessoa que é destituída da graça, aquela pessoa que é separada, isolada, que não pode mais ser agraciado. Isso é um ponto importante, porque ficar fora da graça é um medo, a forma realmente como você está sendo levado diretamente à perdição eterna. E o segundo ponto, que também é um ponto mais interessante, né? Isso aqui é um contexto, né? É um paralelismo no primeiro ponto. Mas o segundo ponto eu acho que é onde o Fujimoto tá mirando, onde ele quer realmente buscar. Porque o demônio, né, os demônios primordiais, eles são medos primordiais dos seres humanos. A fome é um medo primordial, a guerra é um medo primordial, nós temos ali a morte como medo primordial e agora nós também temos a forma de que a própria queda também é um medo primordial, porque ela representa um dos primeiros medos da humanidade em sua evolução. Evoluindo, os humanos aprenderam a subir em árvores para fugir dos seus predadores. A queda
significava literalmente de que você estava morto. Então, essa é uma representação do caramba que o Fujimoto conseguiu criar ali, porque através da evolução humana, através desse contexto evolutivo da raça humana, a gente pode interpretar que esse é um contexto muito legal sobre como a queda pode representar, juntamente com a guerra, a fome, ali a parte também do controle barra peste e também a morte, como todos esses pontos conectados ali em Chainsaw Man podem ser refletidos através desses medos primordiais da humanidade nesses demônios. Yoro percebe que Mitaka ainda está com medo e pega a faca feita através da sua unha e corta sua mão com a reclamação da Asa de que aquilo estava doendo. O demônio da guerra fala que é para doer mesmo e que é para ela mentalizar essa dor e se manter com ela caso queira sobreviver. Só que mais uma vez Asa começou a flutuar, mas cai de uma vez no parapeito de um prédio sentindo a dor do impacto. Yoro chega ao lado de Asa e reclama, questionando se a garota está com medo dela e que foi expulsa de novo do seu corpo. O demônio da guerra desabafa, dizendo que está se esforçando igual uma condenada para evitar que o corpo da Asa morra e que não precisa ter medo dela, pedindo para que confie na personagem. Asa então grita com Yoro dizendo que não consegue fazer isso e lhe chama de idiota, deixando o demônio da guerra surpreso com esse xingamento. A garota também começa a desabafar, dizendo que não sabe nada sobre a Yoro e que o demônio é alguém inconveniente demais, que vive a assustando e roubando seu corpo sem mais e nem menos, e que havia cortado sua mão ainda. Yoro tenta justificar que cortou a mão ali da garota para lhe ajudar, mas Asa ainda está irritada por não ter lhe avisado antes. As duas ficam em silêncio por alguns segundos até que Yoro tenta colocar lógica nos pensamentos da Asa. Ela informa a garota que está sendo negativada por causa da habilidade do demônio da queda. Yoro pede para que Asa fique calma e que se concentre para sair dessa situação. O demônio da guerra informa que, com sua habilidade física, elas podem fugir, mas o medo de Mitaka está atrapalhando tudo. Elas ficam em silêncio mais uma vez, mas dessa vez Asa que retorna à conversa. A garota pergunta a Yoro se ela consegue ver dentro da mente dela e diz que sempre teve medo. Forma que não consegue confiar nos outros, mas se sente solitária quando está sozinha. Nas vezes que se aproxima de alguém, coisas ruins sempre acontecem, sempre se machucando e ficando sozinha. Então Asa abaixa sua cabeça e lamentando diz que estando sozinha ou não, ela sempre tem medo das duas realidades. Caraca, que cena do zaralho, né? Eu sei que é apenas ali um ponto do caramba, realmente, do combate da Asa pra ficar vivo em um mangá ficcional, mas isso aqui não tem como deixar de lado, né? É uma puta alegoria incrível sobre depressão, né? O próprio Fujimoto colocou isso meio explícito na história quando ele falou que talvez um dos nomes ali para a queda seja o suicídio. Essa questão realmente muito, digamos assim, polêmica na história de Chainsaw Man. Estar deprimido dessa forma, igual a Asa tá apresentando nesse capítulo, é ter basicamente duas pessoas dentro de você brigando 24 horas por dia sobre sua vida. Isso aqui, cara, foi de uma maestria tão gigantesca do Fujimoto, mostrando diariamente que basicamente a gente cria duas personalidades. É uma luta diária brigando com a sua mente sobre ficar vivo ou não. Isso com certeza foi uma pedrada do autor, né? Eu basicamente nunca estive tão deprimido ao ponto de querer tirar a minha vida, né? Nunca tive essa sensação, mas eu já tive pessoas perto de mim que passaram por situações na qual elas não tinham, né? Não conseguiam enxergar nem porque estavam vivas. Então é realmente complicado passar por um momento dessa forma. Se você já passou ou se você tem alguém próximo assim, você sabe exatamente como essa pessoa está se sentindo. E a Asa meio que brigando ali com a própria Yoro mostra essa situação, que aquele lado que quer acabar com a dor meio que tipo assim tem um pouco de razão, mas aquele lado que ainda quer continuar, que quer permanecer vivo, também tem razão. E aí fica nessa conversa, e essa representação da Asa com a Yoro pra mim é algo perfeito. Caraca, o Fujimoto conseguiu acertar mais uma pedrada
é claro que é uma alegoria, é um paralelismo ali sobre a cena, a forma realmente ali como a gente pode interpretar a situação, talvez é algo realmente uma batalha ficcional, mas não tem como falar ou criar esse paralelo de um jeito tão fantástico como o Fujimoto criou nesse capítulo. Então, o demônio da queda aparece dizendo que vai servir uma sopa chamada de raiz de Atelante, dizendo que fez esse prato com as orelhas, línguas e narizes dos caçadores de demônios que vieram lhe caçar. Enquanto isso, vemos vários corpos dos caçadores mortos, jogados no chão, e de uma forma bizarra, um dos caçadores vivos é transformado em uma, sei lá, uma espécie de mesa. Seus olhos são puxados para fora também com sei lá o que, lhe impedindo de piscar. Sua cabeça foi raspada e sua boca foi costurada. Fujimoto meteu o louco com essa coisa mais bizarra que já apareceu em Chainsaw Man. Uma porta se abre e ele é levado pelo demônio da queda com os olhos esbugalhados, e quando entra no local tem uma sala em branco com um monte de portas e um demônio bizarro como um verme. Sua cabeça é bem pequena em relação ao seu corpo e é claro, né, ele tem bons modos, por mais que seja bizarro pra caramba, ele ainda possui bons modos porque está usando até mesmo um guardanapo em suas refeições peculiares. Em suas refeições peculiares de vários humanos. Sinceramente, eu fiquei intrigado realmente com esse bicho feio, né? Eu realmente percebi ali essa forma, essa coisa que o próprio Fujimoto colocou aqui, e eu fiquei pensando, o que é isso, né? É realmente o demônio? Tá bem diferente do que a gente conseguiu ver até então. Tudo bem que ele é gordão e tá sendo alimentado ali pelo demônio da queda ou coisa do tipo, mas não dá pra ser o demônio da fome, né? Não dá pra ser o demônio da fome, a não ser que o demônio da fome está alimentando esse ser pra depois comer ele, porque o demônio da fome tá com o Yoshida agora, né? Ele tá conversando ali com o Yoshida, então não dá pra ser ele. A não ser até mesmo que a própria, não sei, será que a gente pode ver que é apenas um receptáculo, né? Da mesma forma como fome e justiça estão ali encaixados. Então tá meio confuso, né? Vamos ver o que vai acontecer no próximo capítulo. Mandem aí nos comentários quem você acha que é esse demônio. Se é o demônio da fome mesmo. Será que é uma parte do demônio da fome? Será que é outro ser? Porque não parece ser um demônio aleatório, né? Não é um demônio aleatório porque nós temos um demônio primordial querendo servir um outro demônio primordial através de uma refeição. Então, se um demônio primordial como a queda está servindo este ser bizarro, quer dizer que essa criatura é extremamente importante para a história de Chainsaw Man. O demônio da queda diz que depois da sopa virá o prato principal, chamado de raiz de Asa e Yoro. Isso será uma combinação de aromas de demônio da guerra com uma humana. E assim o capítulo termina.